Oi, minha gente! Bem-vinda a mais uma live do Terapias Podcast. E hoje temos uma convidada especial nesse primeiro dia do ano. Como é que foi a virada para 2025? Então, vamos começar já fazendo reflexões sobre a nossa alimentação, sobre o que nós buscamos. E eu quero aproveitar e falar que você pode fazer suas perguntas. Você tem dúvidas? Quer compartilhar com a gente? Comenta aqui. A gente vai ter o prazer de, o máximo possível, responder para vocês. Podem sempre participar aqui, esse que é o intuito aqui também do Terapias, compartilhar conhecimento. Quem sabe você tem um conhecimento diferente, alguma dúvida que queira sanar também. Deixa eu chamar assim a minha amiga, meu Deus, de longa data. Olá! Oi, bem. Boa noite. Boa noite, Oi, tudo minha bem? linda, tudo bem? Então, para quem não conhece a Dona Marisa, uma amiga de longa data, né? Nossa, não nem faz parar para calcular há quanto tempo. E a Marisa é conhecida aqui na cidade por ter o armazém natural. Ou seja, lá é tudo natural, tudo é pensando saudável, tudo é buscando compartilhar conhecimento, compartilhar o que tem de inovador na área da alimentação saudável. Marisa, te apresenta um pouco, fala um pouquinho de ti, porque daqui a pouquinho vamos começar a conversar sobre essas mudanças que a gente pode fazer para 2025 ser diferente nos hábitos saudáveis. Seja bem-vinda, meu bem. Estava aproveitando para compartilhar. Ah, então, ah, meu nome é Marisa, né, e trabalho com alimentação saudável já há quase 30 anos, né, desde que o Gui e a Gabi nasceram. Então, venho, né, buscando esse estilo de vida, e é um estilo de vida que ele vai gradualmente, né? Então, cada vez eu penso que são níveis de consciência, né? Então, eu acho que a gente vai despertando alguns níveis de consciência e, e daí a gente muda, né? Porque sem ter consciência a gente não vai mudando, né? Então, o armazém natural surgiu quando meus filhos com 4 anos, mas eu acho que já era antes, assim, né? Porque o Gui já apresentava uma diarreia crônica, onde a gente tirou os lácteos por algum tempo, e depois eu vi que quando a gente voltou, ele ficou com diabetes, né? Então, como o Gui e a Gabi são gêmeos, dos cuidados que o médico na época falou é que a Gabi ficaria com diabetes em questão de dias, meses, talvez um ano, né? Mas que tipo, ela seria a próxima da fila, né? Então, e naquele momento assim que ele falou aquilo para mim, eu pensei que não, né? Que eu não mudaria, né? Que o que levou ele a ficar com diabetes, eu ia descobrir e ia mudar, né? O que precisaria ser feito para mudar, se eu precisasse mudar o mundo, eu mudaria, né? Então, eu acho que ali se formou uma consciência, Sim. né? E daí, depois disso, eu comecei a buscar, eu acho que como toda mãe, né? Eu comecei a buscar por todas as alternativas, né? Até chegar no alimento e aonde foi a grande virada de chave, né? Porque o Gui saiu de uma glicose Nossa. de 500, 400, 300, né? Para uma glicose de 108, 120, né? Com a mudança da alimentação. Mas eu fui assim muito radical naquele momento, né? Porque era a saúde dos meus filhos, né? Eu não podia. Hoje eu digo para as pessoas comecem devagar, né? Uma semana tiro o açúcar, uma semana tiro o lácteos, né? Porque eu não poderia esperar esse tempo, né? Para mim foi uma situação assim que era
a vida e a saúde dos meus filhos, né? Eu não tinha tempo para ficar testando nada, né? Eu só... Mas vamos pensar pelo lado positivo, né, Marisa? Além de você contribuir com os teus filhos, porque amor de mãe é assim, né? A gente vira uma leoa, então não importa. Eu viro uma Mas da leoa. tua dor, chega até me arrepiar, mas da tua dor, da dor dos teus filhos, nasceu o armazém. E olha o que você fez e o que você faz por tantas pessoas até hoje, né? Que não, eu tô tudo arrepiada. Porque eu conheci você lá no início do armazém e olha o quanto evoluiu, quantas coisas. E eu noto que tu tá sempre buscando o que tem de mais, o que tem de mais atual, o que tu pode contribuir. Porque passou a barreira familiar, né? Claro que a Sim. família ela acaba sendo agraciada, mas tu expandiu e isso é de uma generosidade, né? Então, tu compartilhar isso, fazer com que mais pessoas sejam beneficiadas, né? E saber que é possível também, né? Controlar. Não, Pode falar. exatamente. Eu acho que quando eu vi o benefício, não só no Gui, não só na Gabi, mas em mim, no pai deles, eu pensei, meu Deus, todo mundo tem que fazer isso. É que, na verdade, a questão dessas doenças, sabe? Que diabetes é um pouquinho diferente o negócio, mas nada mais do que hábitos saudáveis, né? Tu se Total. alimentar de bem, tu fazer exercícios, tu fazer o que tu deveria fazer sempre, né? Então isso acaba mudando a vida de qualquer pessoa, independente se ela tenha alguma desordem ou não, né? Sim, sim. Eu vejo muito uma resistência, né? Eu acho que. E nós, como seres humanos, temos essa resistência por mudança. Porque dos questionamentos, eu comi isso a vida inteira, né? É tão mais fácil pegar um pacote pronto, né? E só abrir o pacote e comer ou fazer alguma coisa daquele pacote do que na feira pegar alimentos mais orgânicos, né? Ter esse cuidado, o que está me nutrindo? Quais os alimentos que me nutrem e quais os alimentos que nutrem as doenças? Sim. Porque tem alimentos que nutrem saúde e tem alimentos que nutrem doenças, né? O que eu estou ingerindo está nutrindo saúde ou doença? Eu acho que a partir do momento que a gente desperta para essa pergunta e antes de comer a gente olha para o prato, né, ou para o café da manhã, aqui tem alimento vivo ou morto. Esse alimento está nutrindo, né, a minha saúde ou a doença? Eu acho que a partir do momento que a gente começa a ser mais questionadores, eu acho que a gente perdeu um pouco o questionamento, né? Porque quando eu questiono se o alimento realmente vai nutrir a minha saúde, muitas coisas eu não vou comer, né? Eu acho que ninguém quer ficar doente. E se eu não quero adoecer, por que eu como alimentos que me adoecem? Que me levam para esse estado de doença? E eu sei, eu falo com muita propriedade, porque eu achava que a alimentação que eu estava dando para os meus filhos era uma alimentação que estava nutrindo a saúde deles. Porque alguns cuidados eu tinha, de não dar muito doce, sabe? Alguns cuidados eu tinha, mas longe de uma consciência alimentar que realmente nutre corpo, mente e espírito. Longe disso, né? Eu vou te dar um exemplo, Marisa, bem simples, que pode conversar com mais pessoas. Mas eu tenho esse costume dos orgânicos, né? De procurar por orgânico. E eu como, por exemplo, banana. Sempre orgânica, não importa. Se não tem orgânica, não compra, tudo bem. Enfim, porque no mercado hoje também tem, né? Alguns alimentos orgânicos. E foi por muito tempo. A questão do sabor, ela é diferente. Eu me lembro uma vez que fui visitar minha mãe. E daí, claro que lá a gente não ficou. Tem orgânico, né? Tem coisa de come que tem, tá tudo certo. E eu fui comer uma banana. Gente, não tem sabor. Não tem sabor. É uma coisa que para algumas pessoas parece que é da mesma coisa. Não é. Não é a mesma coisa. Se tu comparar, ainda mais que eu vinha numa vivência aí de comendo, a gente sente a diferença. Sente a diferença.
Então, isso, assim, são coisas. Outra coisinha também que eu gostei de compartilhar e ver tua opinião é a questão do feijão. Além de questão de propiciar ser orgânico, na maioria, se puder, mas do deixar de molho, né? O demolho. Que muitas pessoas falam que não me faz bem, porque não sei o que, né? Principalmente questão de gases. E o ideal, até onde que eu sei, só você ter 2 horas de molho, tu vai lavando 2 vezes por dia. E eu faço isso, e é muito fácil de fazer. Sim. Mas eu já peguei várias pessoas que, tipo, ai, que bobagem, né? Não faz diferença nenhuma. E, gente, às vezes é um cuidado com a gente, né? E eu fico imaginando como é que será que é talvez um tipo de restaurante que não tem esse tipo de cuidado, e às vezes tu sai e é um cuidadinho tão simples que é o autocuidar. Esses detalhes não é somente colocar de molho, é o ter o cuidado consigo, né? Eu penso que sempre é com a gente em primeiro lugar, né? Autorresponsabilidade com a minha vida, com a minha saúde, né? Eu acho que é isso, sempre autorresponsabilidade. Então, o armazém tem essa filosofia de eu vou na feira de Porto Alegre em 15 dias, né? Busco orgânicos. A gente tem uma parceria com os orgânicos. As hortaliças do armazém são todas orgânicas, que é produzida por um agricultor local, que é o Rubens Harf e o Vanderlei Harf, né, desde o início do armazém, porque são consciências. Não tem como um alimento ser saudável, né, se ele não é desde o início. E não só o alimento, desde utensílios. Esse cuidado, ele tem que ser além do alimento. Qual é a panela que eu uso? Né? Os utensílios são muito importantes. Vamos falar Né? na prática aí, já vamos dar diquinhas, Marisa, vamos dar Sim, diquinhas vamos aí. lá. Não, e eu até vou compartilhar com vocês porque eventualmente o armazém dá cursos, né, de culinária. E um dia, eu não sei por que naquele curso eu não falei sobre utensílios, porque eu acho que já é uma coisa muito natural. Né? Então, às vezes, as coisas se tornam tão natural pra gente que a gente acha que não precisa mais falar. Todo mundo já entendeu. Mas, assim, foi muito engraçado porque uma das participantes, ela postou uma foto e marcou o armazém com panela de Teflon. Aquilo me doeu, assim, de um jeito. Eu pensei, meu Deus, como que eu não falei? Sabe? Detalhe. Um alimento, né, tão nutritivo e puro numa panela de Teflon. Ou numa panela de alumínio, não, sabe? A gente tem que fazer esses investimentos. Que panelas tu indica? Tem a Seraflame, né? Que é o top. Lá no armazém a gente usa as panelas de inox, né? Já usei panela de ferro também. Então, nesse momento, o armazém só está usando panela de inox, né? E, então, todo esse cuidado tem que ter. Não é só sobre alimentação, é utensílios, é os ingredientes que você escolhe, né? É tudo que vai para a panela. Eu me E lembro uma vez, desculpa, não, continua. não, eu acho que Eu me lembro uma vez que você me ensinou a questão de a gente cuidar a procedência dos alimentos orgânicos também. sim, Porque, infelizmente, tem pessoas e pessoas, inclusive no ramo que seria um ramo diferenciado da alimentação mais saudável. Mas me falando sobre até não ter córregos com uma certa distância. Então tem toda uma organização, não é um orgânico por acaso. Tu ganhar o selo de orgânico não é por acaso. Então a gente tem cuidados de realmente estar comprando orgânico. O que tu pode falar sobre isso, Marisa? Nos dá umas diquinhas pra gente não ser enganados. sim, isso é uma outra consciência, né? Eu sempre digo, são várias consciências que a gente vai despertando. E o despertar para uma consciência de alimentação orgânica é quando, né, tu deu o exemplo da banana, eu também não consigo, né, comer uma banana que não seja. Eu não consigo nem comprar. Se Né? não tem, não compra, né? Tá tudo certo. Tipo, passa reto. Exatamente, né? Então tem coisas que a gente pensa, não, isso não dá. E se consegue tudo orgânico? Não, não se consegue. Não se consegue tudo orgânico. É ilusão que a gente vai conseguir tudo orgânico.
Mas o que a gente conseguir, né, é de muita valia. Né? O que eu conseguir trocar, eu preciso trocar. São escolhas. Eu acho que a vida é feita de escolhas. E quando eu escolho nutrir, eu vou escolher o melhor, né? Seja em utensílios, seja em alimentos, seja indo um pouquinho além, porque eu acho que esse despertar de consciências, né? A gente vai ficando mais leve e vai encontrando pessoas e que vão nos ajudar nessa caminhada, né? Sim. Então a gente nunca caminha sozinha. As pessoas vão chegar. As pessoas vêm e vão também, né? Exatamente. E tá tudo certo, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo certo. Aceitar que são ciclos, mas que quando a gente evolui, a gente acaba. Quando a gente muda a nossa frequência, a gente acaba atraindo pessoas com frequências similares. E não quer dizer que outras pessoas que saíram da nossa vida não foram importantes, elas foram, mas Sim. pelo período que elas foram. Quando a gente muda de frequência, a gente começa a se atrair e as pessoas falam a mesma língua, né? A gente começa a falar de coisas que dá para conversar, que o papo rola, né? Sim, a gente acaba encontrando a tribo. E tá pensando agora em Mas movimentos de consciência, Marisa. eu só quero te responder a pergunta lá do início que tu falou de molho de feijão. Tem um molho, que é a primeira troca de água, e depois começa o demolho, aonde eu vou tirar toda a fermentação, tudo que vai dar aquele inchaço, né, que não faz bem, e daí eu vou ter os nutrientes realmente do feijão, né? Então, molho e demolho. E sempre, quanto mais eu trocar a água, melhor. Melhor. Né? Então, lá no armazém, as gurias já começam a de manhã lavar. E o outro dia eu chego às 6 horas da manhã, eu continuo lavando até o horário delas cozinharem. Eu já peguei, feijão e olha que eu normalmente escolho, né, feijão. Nossa, saiu uma espuma branca, mas pensa que aquilo estaria fazendo algo dentro da gente. E é coisa tipo assim que eu fico, meu Deus, se eu não tivesse comprado orgânico, eu ia dizer, porque às vezes, né? Enfim, tem N situações. O feijão, ele pode se modificar, mas a importância de fazer esse cuidado prévio também, né? Sim, sim, sim. Bem importante. Deixa eu te perguntar uma coisinha. Pode ir. Movimentos de consciência. Quando a gente faz curas, faz terapêuticas, faz encontros, né? Que a gente que busca a expansão de consciência. Normalmente ele pede que uns dias antes, normalmente 72 horas, a gente não consuma alguns tipos de alimentos. Por exemplo, bebidas de álcool e carne vermelha. Por que a carne vermelha não seria não é indicado para quando tu quer fazer práticas que acabam por si só gerando expansão de consciência? O que a carne vermelha interfere? Como ela interfere? Sabia me dizer? Nesse nível de consciência, é tudo que é morto, né? Porque é uma energia morta, né? Então, tu vai se nutrir de uma energia morta, né? Não tem como tu atingir uma expansão, né? Então, eu vejo que não só tanto em carne, mas como todos os alimentos processados, industrializados, ultra refinados, todos esses alimentos mortos. Né? Eu não vejo só como a carne. Né? Eu vejo. Mas eu me lembro que carne vermelha é uma coisa que eles pediam realmente que Ah, você sim, sim. não E daí comesse. eles pedem, muitos pedem até cebola, né? Essa Sim, não sabia isso. a cebola por dispersar, ou alho. Então, e é isso, eu acho que isso é o bonito, assim, ó. São várias filosofias, são vários despertares de consciência, e é aquela coisa que a gente estava falando de tribos, né? A gente vai encontrando, que nem quando o Gui ficou com diabetes, que eu comecei a mudar a alimentação, então eu sempre pedia um direcionamento, né? O que eu preciso aprender com isso? Por que isso veio para mim? Né? Então, eu acho que quando a gente se abre para os desafios que chegam, né, nesse lugar de
Tá, ok. O que que eu preciso aprender com isso? Né? Eu acho que se abre caminhos, né? Tudo na vida, né? Tudo na Hum, vida é aprendizado. Nada acontece com a gente por acaso. Então, Porque, tudo tá aí para algum ensinamento. sim, porque quando o Gui ficou com diabetes, a primeira coisa era por que eu, né? Por que com a minha família? Né? Por que não com a família do vizinho, né? E não com a Sim. minha, né? Mas daí depois não, sabe? Eu só quero aprender com isso, né? E eu Tu, acho que, tu aprendeu e transformou, né? sim, Aprendeu, é a velha história transformou. que a gente já tinha conversado de transformar o limão numa limonada, né? Mas tu aprendeu, transformou e transbordou, né? Olha quanto, né? Sim, porque para mim era uau, como que eu não sabia disso? Como que ninguém fala sobre isso, né? Eu não entendia no primeiro momento, porque eu tinha problemas intestinais terríveis, né? Eu tinha muitos problemas. E resolveu o meu problema. O pai do Gui da Gabi, na época, emagreceu quase 20 quilos, né? Então, foram várias doenças que não só beneficiaram o Gui, que diminuiu a glicose, que teve qualidade de vida, que a Gabi não adquiriu diabetes, né? Foi todos nós. E daí, familiares, né? Minhas primas queridas começaram, faz um pão para mim, Sim. sabe? E daí, daqui a pouquinho, eu já estava fazendo a marmita para as amigas, para as primas, né? Até o armazém surgir. Mas é porque eu estava muito encantada, né? Como que ninguém sabe disso? Eu queria que todo mundo soubesse disso, né? Não poderia guardar isso só para mim e para minha família, né? Eu não queria que nenhuma criança mais ficasse com diabetes, Sim. né? Então, O a caminho cura é longo ainda, né? tem. Porque infelizmente nós paramos numa questão que nem todo mundo quer que todo mundo saiba, né? Então Sim. isso é uma questão que é um liberador. Por isso que a gente falou de tribo, de falar a mesma língua, de entender, porque isso é um status de consciência diferente. A gente entender é muito além de que uma fala qualquer, né? Eu me lembro que uma vez eu tive intolerância à lactose, mas eu não sabia. Uhum. E naquela época eu fazia atividade física com o personal e eu fazendo minhas medidas, tudo diminuía e o meu abdômen nunca. Daí ela que chegou para mim, mas Melissa, faz o teste da lactose para ver como é que tá, né? Naquela época nem tinha gente falando sobre. Fui fazer e deu a intolerância, né? Aí fiz os 30 dias de restrição total. 20 dias depois, ela tirou minhas medidas de novo. Porque íamos entrar em férias, porque eu fiz a minha restrição em dezembro, né? Assim, no mês. Eu reduzi 8 centímetros Uau. em 20 dias. Eu fiquei chocada, chocada. E eu realmente tinha muito desconforto, muita cólica. Nossa, era uma coisa muito. Mas, assim como o controle e o ficar melhor tem, a gente consegue alcançar. Eu me lembro que isso também é uma coisa que eu não gostaria de ficar com aquilo para mim. E a gente sabe que em muitas, na grande maioria das circunstâncias, as doenças são psicossomáticas. Né? Então, o emocional, as vivências, o ambiente, ele interfere diretamente com questões relacionadas à transformação em doenças. Então, hoje eu não sou mais intolerante à lactose, mas é porque eu entendi uma aguinha, meu bem. Eu entendi e o que, que causava. Qual é que era a relação da intolerância? O que, que estava acontecendo comigo que eu consegui transformar aquilo em mim? E hoje é uma coisa que eu fico de boas, na verdade, né? Porque o meu maior problema não era nem leite, não era iogurte, mas era o tal do queijo, né? Meu Deus, eu gostava do queijinho, um doce. Não, eu gostava não, ainda gosto, né? Mas eu tive que restringir, assim, numa época que não tinha essa oferta de produtos como tem hoje, né? Eu precisava ir em um supermercado especial para fazer minhas compras. Mas então, o que eu quero dizer com isso é que tudo está evoluindo.
Hoje tu encontra produtos aqui na tua esquina, é muito mais facilitado. Então essa consciência ela está evoluindo, mas a gente precisa olhar para o nosso interno, né? E assim fazer a mudança que só depende de nós, né? Sim. E sobre lácteos, eu sempre digo, né? Tira uma semana, tira duas, e quanto mais a gente tira, mais a gente vê resultado. E eu tenho muitos depoimentos de pessoas que, que chegavam no armazém, comentavam alguma coisa, e eu falava, né, principalmente as rinites, todas as ites, né, sempre são alergias à lactose, porque os lácteos, eles são muito inflamatórios. Então, quando eu mudei a alimentação, foi uma das primeiras coisas que eu tirei. E o guia Gabi, eu lembro que eu sempre estava nebulizando eles. E quando eu tirei os lácteos, eles nunca mais precisaram nebulizar, eles nunca mais griparam do jeito que costumavam gripar. Né? E essa minha tosse aqui é que eu estava em retiro e eu comi. Então eu não estava mais acostumada. Então eu fui para um retiro, né? E o retiro estava maravilhoso. E eu comi e já estou sentindo. Né? E o bom é que o nosso organismo ele já reage. Né? Não é que nem quando tu tá comendo durante anos até se transformar numa doença. Quando tu tá com o organismo limpo, a reação é muito rápida. E tem um depoimento que eu sempre gosto de falar, que é de uma cliente, ela tinha a filha dela com alergia severa a lácteos. E eu acho que aconteceu a mesma coisa com o Gui. Porque num determinado momento o médico disse, começa a introduzir para ver o que vai acontecer, né? Se vai ter reação, se não vai ter. E essa mãe, ela disse assim, Marisa, eu vou te contar, porque eu sei que tu vai me entender. A filha dela, ela ficou desde um aninho até 5 anos sem consumir nada. Quando ela descobriu, né, que eram os lácteos. E daí, com 5 anos, o médico disse, começa a introduzir para ver o que vai acontecer. E ela começou a introduzir, e realmente a menina não teve nada, assim como o Gui na época não teve nada. E passou 6 meses, ela foi de novo, né, para ver, e daí disse, olha, realmente não tem nada. Só que quando o médico foi tirar as medidas e ver o tamanho, ela não tinha crescido absolutamente nada naquele meio ano. E daí eles, que estranho, vamos tirar de novo? E ela ficou de novo, assim, sem dar nada de lácteos. A guria deu um estirão. Né? Meu Deus. Então, assim, sabe, é bizarro. Mas realmente é isso. Né? E só quando tu tira para te saber o que acontece no teu organismo. Né? Se tu tem algum tipo de alergia, ou se tu não tem, se tu tem uma. É só tirando, não tem outro jeito. Né? E recentemente não. Eu tenho uma amiga, grande amiga, né? E ela me autorizou a contar a história dela. Ela, ela sempre vinha e dizia, ai Marisa, meus exames, colesterol, triglicerídeos, não sei o quê, não diminuem. Né? Ai, mas isso é genético. E essa amiga, tem o genético e tem o epigenético. Epigenético é quando tu resolve cortar esse cordão. Tu não precisa mais ficar presa na tua genética. Corta esse cordão, muda teus hábitos. Né? E daí, mas o que tu me sugere? Fica sem nada de lácteos. Porque eu disse assim, amiga, tu não faz ideia como me dói. Todo dia tu compra um pão de queijo. Além do pão de queijo, é um quiche, é um salgado. É muito. Teu corpo está inflamado. Né? Tu precisa tirar. E daí, naquele primeiro momento, ela não estava pronta para aquilo e ela não conseguiu. Daí passou um ano, ainda não diminui. Eu disse assim, tá, vamos tentar agora? Vamos fazer a coisa direito? Vamos tirar? E ela mandou um depoimento, porque isso já passou 6 meses, todos os exames dela diminuíram. E ela estava muito encantada. Né? Então, eu cuidei de toda a alimentação dela e a gente tirou.
Eu disse assim, a gente nem vai tirar o glúten. Bom seria, mas nesse primeiro Até para saber, momento, né? Qual a influência maior, né? sim, porque eu acho que a gente começa, né? Ah, eu tiro os lácteos, tá? Deu um resultado, tá? Mas eu quero melhorar esse resultado, eu vou tirar o açúcar, tá? Eu quero melhorar o resultado, eu tiro o glúten, Sim. né? Mas eu sempre deixo o glúten por último, porque se tu tira lácteos, já é um grande resultado. Se tu tira o açúcar, uau, sabe? Então, isso assim é uma coisa que vibra assim quando as pessoas tiram e dizem, ó, realmente faz. E tem um outro depoimento que eu gosto, lá do início, assim, quando tu fazia parte lá, né? Nós éramos vizinha, né? E o Gui e a Gabi se criaram na sala da Nossa! Melissa. Todo dia, né? Ai, coisa boa, meu Deus. E Saudade. tão grandes memórias, né, que a gente tem juntas. E gratidão. E, e tinha um, ele era, na época, o diretor do São Mateus. Eu não lembro agora o nome dele, porque isso foi coisas de 20 anos atrás, 19. E daí um dia ele chegou e me questionou. Ele disse assim, né, reclamando de renite, sinusite, eu tiro leite e todos os derivados de leite. Dele me olhou, eu disse assim, eu fiz isso com meus filhos e deu certo. O leite é um grande inflamatório, tira, tenta. E ele realmente ele fez. E homem, quando decide fazer, né, é uma maravilha, porque ele segue muito a risca. E daí depois ele acabou sendo transferido do São Mateus, enfim. E, e depois de um tempo, ele veio no armazém e ele disse assim: desde que eu tirei os lácteos, eu nunca mais tive renite, sinusite, todas as ites que tu falou, tu estava realmente certa. Continua falando isso para as pessoas. E ele disse: eu sempre lembro de você, porque eventualmente, quando eu vou num aniversário e como uma fatia de torta de bolacha, porque eu amo, que é memória de toda a minha Sim, família, sim. na hora eu penso, Marisa, tu tá certo. Porque os lácteos, eles têm tanto a questão da intolerância, quanto a questão da alergia à proteína do leite, né? Que é a caseína. Sim, Então, sim. quando tu tem isso, é praticamente imediato. O teu corpo responde. Uhum. Então, é muito doloroso, realmente, né? Mas, Marisa, eu tenho uma pira aqui. Açúcar. Como é que faz pra reduzir o açúcar, mulher? Porque, assim, pra mim, reduzir glúten e lácteo é de boas, assim, mas tem uma diquinha assim? Como é que eu ficar 7 dias sem comer açúcar? É, o doce realmente, né? Porque o doce vem disso da memória afetiva, né? Eu acho até o leite, assim, aquele leitinho antes de dormir. Morninho. Então, a gente tem essas memórias, né, afetivas que é genética. E quando eu resolvo mudar esse ciclo, eu vou para epigenética, tá? Eu não preciso disso. Eu posso cortar esse cordão, né, para ter uma qualidade de vida, para nutrir realmente o meu corpo. E, e daí nisso eu falo por mim, assim, quando o Gui ficou com diabetes, eu tive que cortar o açúcar, assim, não tinha muita Sim, escolha, né? sim. Açúcar foi a primeira coisa que eu tinha que tirar de todo o armário da nossa vida, dos nossos pensamentos, enfim. E eu lembro que na época eu comia ameixa preta chorando, porque eu entrei na abstinência, né? Sim. E eu com minha mecha preta chorando. Meu Deus do céu, né? Me ajuda, né? Eu acho que a gente recorre, né? Ao universo. Socorro, como que faz isso? Mas né? Tu começa a comer mais frutas, né? As frutas são, né? São nossos aliados nesse momento de parar com o açúcar. E quando a gente para, a gente não sente mais vontade, né? Quando o nosso organismo aprende que ele também é um antinutriente, né? A gente não quer mais, né? Eu acho que nós, mas assim, o açúcar é que nem droga. Eu ia dizer, provoca dependência, né? Então tu tem realmente aquela abstinência quando tu tira.
E é engraçado que quando tu fica um tempo sem, tu, nossa, Sim, desincha, fica mais de boa. E quando tu coloca, teu treino muda, todo mundo. tua roupa muda. É engraçado, é imediato, mas que. E daí dá o arrependimento, né? Mas por que eu comi? Eu sabia que não precisava, eu precisava ter repetido, né? Mas é por isso que eu pergunto assim, se tem alguma diquinha. Porque, por exemplo, o café. O café eu tomava com açúcar, sempre. Para mim, eu era a pessoa que dizia, né? Amarga cheia a vida. Maria, né? E uma pessoa, uma amiga de uma cafeteria, me deu a dica de fazer uma meta de 7 dias. Né? Uma meta de 7 dias sem tomar café com açúcar. Primeiro dia, segundo, terceiro, já comecei a me acostumar. No quarto, eu já não via mais nem sentido. Hoje eu não vejo mais nem sentido. Mas foi um processo, né? Sim. Então. Uhum. Amor, tá falando ali, tá? Minha filha. Querida. Oi, Isa. Isa, vem cá dar oi aqui, amor. Vem cá dar oi pra tia Marisa. Que eu nunca vi. Oi, tia Marisa. É Oi, fã da tia amor. Marisa, Que né? linda que você tá. Vai lá brincar no lá. Princesa. Mas, mamãe, e o código do computador? Não vou fazer agora, tá? Depois, tá, meu bem, mãe? Então o que acontece é que o açúcar, ele realmente ele causa uma dependência. E está Independente. comprovado, né, disso. Uhum. Mas Sim. como fazer com que a gente consiga passar essa barreira? Porque quando passa a crise de abstinência, é que tu começa a viver mais livre, a nem fazer mais muito sentido, mas tu precisa passar essa barreira, né? Sim, sim. E é mudança de hábitos, mudança de paladar, né? Nosso paladar vai se tornando mais natural, né? Porque, na verdade, o açúcar ele não é natural, né? Ele passou por um processo de modificação, principalmente os mais refinados, né? Mais industrializados. Então, quando a gente começa a fazer esse movimento, vou ficar uma semana, consegui ficar 10 dias, eu acho que a gente vai aumentando gradualmente e o nosso paladar vai se modificando. E daí tu chega num momento, que nem tu disse, que já não faz mais sentido. Com chocolate, pra mim, hoje, eu digo assim, né? Se é pra me engordar, eu vou engordar com qualidade, né? Não vou comer, não, esse chocolate ruim aqui, que eu sei que é ruim, porque eu já passei né, de um patamar. Mas aquele docinho, né? Sim. Eu sempre sugiro, né? Frutas, né? Eu acho que quando dá, né? Morde uma maçã com muita raiva. Ou chora comendo ameixa preta. Damasco. Que triste isso, né? E é bem isso, Mas memórias assim, afetivas, não né? tem uma receita mágica, né? Eu acho que é autorresponsabilidade sobre a minha alimentação, né? O que realmente eu quero, tá? Eu, um exemplo, eu quero chegar até meus 80 anos. De que forma? Quais os alimentos que vão me nutrir para me chegar até lá? Porque eu acho que ninguém quer chegar na longevidade, né, mal, com vários tipos de doenças, né? Todo mundo quer longevidade, mas quer uma longevidade ativa, com qualidade. E para ter qualidade, a gente precisa mudar hábitos. Não tem receita mágica, não existe nenhum tipo de dicas que não seja autorresponsabilidade sobre a minha saúde. É uma escolha consigo mesmo, né? Sim. Então, e a partir do momento que eu começo a ter essas escolhas, eu vou tirando o industrializado, eu vou tirando os refinados, eu vou fazendo algumas trocas de descascar mais e desembalar menos, né? Eu acho que essa é uma grande sacada, porque os alimentos, eu sempre digo, né? Eu acho que deveria ter tantas casas naturais quanto farmácias, né? Porque É daí, incrível isso. sim, porque daí ia haver uma troca, assim, as pessoas seriam mais saudáveis, né? Se a gente tivesse tantas casas naturais, tantas pessoas
que se importassem com a qualidade do alimento, quanto esses grandes laboratórios em produzir, né? Mas às vezes é a informação que não chega também, né? Porque a indústria farmacêutica não se beneficia de Assim, armazéns naturais na vida, né? sim, Então sim, isso vai sempre ser uma luta. Por isso que a gente estava falando, é muito uma questão de consciência. A sim. pessoa começar a repensar e começar a procurar. Porque há muito tempo atrás tu não via, mas hoje tem, sabe? Então assim a gente poder entender que isso faz diferença. Eu queria também te perguntar uma outra coisa, Marisa. Porque tem alguns alimentos, porque querendo ou não, a questão da mídia, né, que é um fator de comunicação, ela às vezes não se decide se um alimento é saudável ou não é, né? Uhum. Vamos falar, porque tu colocou uma história anterior falando do tal do colesterol. Vamos falar do ovo. O ovo já foi de bandido para mocinho. Hoje, o que é o ovo pro colesterol? Ele é o melhor alimento mesmo? Qual é que é do ovo? Aí entra também várias filosofias de vida, né? Então, a maioria hoje defende o ovo. Eu tô com meu queijinho aqui. A reação do meu retiro. Comeu, hein? Mas hoje, na maioria das medicinas alternativas, inclui o ovo, né? Uhum. Mas também tem a questão do ovo orgânico, né? Porque os ovos, em geral, em grandes granjas, estão cheios de hormônios. Nossa, isso é outra diferença, né? Comprar no mercado o ovo e comprar direto, mas não, nossa, não adianta dizer que é tudo igual. É Sim, só tu comer e sentir. É muita diferença. sim. Então, aquele ovo da galinha feliz, né? Que nem se diz, né? Criada solta. E então, a medicina que eu acredito, né? A medicina mais integrativa, né? Inclui o ovo, sim. Mas com esse cuidado de ser um ovo orgânico, A procedência. né? A procedência sempre, né? Então, por isso que eu falo desde o início, o cuidado, ele tem que ser com os utensílios, né? Jamais usar teflon e alumínio. Depois tu vai para a escolha consciente dos alimentos, né? Porque eu acho que a gente compra muitos alimentos inconsciente. Porque quando tu começa a comprar com consciência, se está nutrindo o meu corpo ou as doenças, o que eu escolho nutrir? Né? Aqui está a minha saúde, aqui está a doença. O que eu vou escolher nutrir? E a partir daí, tu começa a ter as escolhas. Tu começa a buscar alternativas que vão nutrir a tua saúde. Para te ter qualidade de vida, né? Não só para ti, mas para os teus, né? E no meu caso, né, para o maior número de pessoas, né? Que foi eu vejo assim que foi um despertar, né? Foi, né? E eu tenho isso de, isso aqui faz bem, eu quero que todo mundo coma, né? Então eu quero que todo mundo faça igual. Então, o ovo na medicina integrativa, desde que seja orgânico, né? Eu, pelo menos, vejo dessa forma, assim. Nessa questão, sim. Uhum. Deixa eu te fazer uma outra pergunta agora de piras, tá? Porque hoje em dia a internet ela traz conhecimentos múltiplos, uns bons e outros nem tanto, como tudo na vida em qualquer área. Então a gente saber onde é que procurar também a informação é importante. Mas eu estava me lembrando porque assim muitas pessoas buscam o emagrecimento, só que a diferença de buscar o emagrecimento pensando em questão de consciência e alimentação saudável ou o emagrecer pelo emagrecer. E uma vez seguindo o nutricionista, e ele falando, e ele indicava repetidas vezes o refrigerante zero, no lugar de até suco de caixinha nós tiramos, né? Porque isso não precisamos nem falar sobre isso. Mas de optar por esse tipo de industrializado.
Então, o que tu pode falar sobre a questão das pessoas que te procuram buscando emagrecer através de uma alimentação saudável, entendendo a questão calórica, entendendo a questão de procedência, e as pessoas que às vezes procuram, mas querem só emagrecer pelo emagrecer. Qual é que é a tua experiência sobre isso? Quais são as pilhas que chegam aí para ti no armazém? Eu acho que refrigerante nunca, né? Tem a questão do açúcar e mesmo, né, e adoçantes também é outro cuidado que tu tem que ter, né? Em países de primeiro mundo, aspartame é proibido, né? E aqui é liberado. Então, eu não vejo isso como saudável. E a alimentação saudável é quanto mais natural, né? Quanto mais natural, quanto mais tu descascar, quanto mais crua, quanto mais viva, melhor, né? Então, é buscar a alimentação lá que é a nossa avó chegar e dizer: ô vó, ô bisa, o que vocês comiam quando vocês eram criança? Voltar, né? Sim, é voltar para a raiz. Voltar. As nossas raízes, os nossos antepassados. O que eles comiam? Eles não comiam nada embalado, nada de plástico. Não. Nem tinha disponível, né? Sim, era a fruta da época. E também não cair nas artimanhas, né? Porque tu vê muitos alimentos. Ah, esse aqui é sem açúcar. Mas sem açúcar, tomado de adoçante. Sim. E chega a te dar uma coisa assim que tu vê que tá abarrotado de adoçante, sabe? Se lá tá o adoçante, né? Então, e os adoçantes também, né? Qualquer um que pesquisar, né, as doenças causadas por adoçante, né? E hoje eu acho que a internet tá tudo aí pra gente tomar as rédeas da nossa vida, tá? Né? E pesquisar. Né? Hoje eu acho que a gente tem todas as informações, né? Muito disponível pra gente do que quando eu comecei, né, há 28 anos atrás. Mas saber onde procurar também, Marisa. Porque Sim. a gente se depara com informações que são controversas, né? Não, com certeza, né? A gente sempre. E daí aí é respirar, conversar com algo maior, né? E ter esse direcionamento. Porque eu sempre acredito muito que chega pra gente. Né? Tanto despertar de novas consciências, seja na alimentação, seja nos cuidados com o meio ambiente, porque na verdade tudo é um caminho, né? Tu desperta para alimentação, tu já começa a buscar orgânicos e daí tu já quer ajudar a cuidar do meio ambiente, o que eu posso fazer? E aí, né, eu já falei sobre utensílios, sobre panelas, sobre a escolha de alimentos mais orgânicos, e também a gente entra nas escolhas de pensamentos, de tipo de medicação que a gente vai tomar, ingerir ou não, né? Então, buscar alimentos que realmente vão nutrir, suplementos que realmente vão me nutrir. Então, a coisa, ela começa a ficar mais ampla e a partir do momento que tu chega e quer se conectar com algo maior, né? E eu acho que cada um na sua crença, uns chamam de Deus, universo, enfim, cada um na sua crença. Mas eu acho que quando tu medita e quando tu pede, as pessoas vêm, o conhecimento vem, né? De alguma forma chega para ti. Entender E as pessoas certas vão chegar. E entender que não necessariamente é uma voz falando contigo, mas às vezes pode ser através de um vídeo, de pessoas, de alguém que você encontra na rua, porque às vezes a gente procura respostas e a resposta está ali, ela veio, né? É que nem aquela história da pessoa que está quase se afogando e pede ajuda para Deus, e ele manda barco, ele manda navio, ele manda de coisa, e a pessoa não pega nada, mas eu mandei, né? Então, a gente estar aberto para o que está acontecendo ao nosso redor. E, especialmente, manter a nossa frequência elevada para que a gente atraia pessoas assim também ao nosso redor. Sim. Eu queria te fazer outra pergunta.
Que E agora depois tu dá uma olhada, ver se tem alguma pergunta aí também, né, pra gente responder, não Não, eu deixar. tô cuidando aqui, tô cuidando. Pode, fique bem à vontade, tá, gente? Pode mandar perguntas. Ah, banho de gelo. Me conta, como é que foi isso? Que a Marisa me comentou que ela estava agora no retiro e ela fez banhos submerso em gelo. Me conta, pelo amor de Deus. Então, né, depois começa a ir para retiros, né? E então, o banho de gelo era uma proposta do retiro e eu pensava, não, gelo para mim não, né? Eu tenho várias questões com frio que eu pensava que não. Mas o banho de, né, quando ele falou dos benefícios de aumentar a imunidade, né, e eu pensei, não, eu vou comer queijo, preciso aumentar a minha imunidade. Né, tinha muita coisa ali com queijo, né? Então, né, às vezes não quer ser a chata do rolê também, né? E eu pensei, não, eu preciso aumentar minha imunidade. Mas assim, há toda uma preparação psicológica, né? Mas esse é o fator principal, aumentar a imunidade é o lance. Sim, além de vários benefícios, né? Tem vários, porque primeiro tu leva aquele choque térmico, né? Que tu acha que tu não vai dar conta, e aonde é ativado todas as tuas células, né? E Sobrevivência, né? Também, né? sim, sim, O sim. instinto. E eu cheguei aí 2 dias, né? O primeiro dia foi aquela coisa, não vou dar conta, né? E daí tu começa a trabalhar a tua respiração. E na verdade tudo, além do despertar da consciência, é tu aquietar a tua mente, né? E quando tu começa a dominar o cavalinho, né? Que nem ele dizia, né? Começa a dominar o cavalinho, que é a tua mente pensante, agitada, eu não consigo, eu não quero. É que a mente está acostumada com o que a gente faz no dia a dia, ela já está Barulhenta, programada. né? Então Nossa a gente mente. já sabe que a gente não quer, então a mente vai dizer, não esquece que não quer, não, 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 tu passa mal, lembra aquelas coisas que tu tem com frio? Ela vai te trazendo aquilo e a gente não deixar que ela nos domine, né? Sim. Então é 2 minutos, né? E daí ontem eu fiquei 3 minutos e 40. Mas assim, por mim eu teria ficado mais, mas ele, né, disse que por momento era o que. Vamos congelar, né? Vamos fazer uma crio. Sim, nossa, mas é assim, tu sai, uau, sabe? Muito, muito bom. Muito bom. É uma expansão, assim, também. Uma vez eu vi uma reportagem falando sobre países escandinavos, eu acho que era na Noruega, mas não me lembro, por lá. Que lá é frio, já é normalmente frio demais. E eles, quando estavam na época do frio, eles faziam banhos rápidos, mas em água gelada. Pulavam num rio, num lago, e voltavam para É, fazer esse estilo. na verdade, o banho gelado é da medicina integrativa, né? Não, mas banho gelado sim, mas banho dentro de Ah, gelo, sim, 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 sim. né? É outro nível. São outros 500, né? Mas parabéns, hein? Porque deve ter sido uma experiência. Foi uma experiência incrível. E assim, eu acho que a gente tá no. E eu acho que nós somos muito abençoados e agraciados, porque hoje em dia tem muitas casas naturais, graças a Deus. Os supermercados têm uma As alas, gama de, né? né, de alimentação mais natural, mas para além disso, descasque, né? Descasque, eu sempre digo, né? Descasque mais, desembale menos. Quanto menos pacotinho, desde meio ambiente, dessa consciência com o meio ambiente, então quanto menos eu descascar, quanto mais alimentação crua, viva, né? Cheia de probióticos, melhor. E se observar, né? Porque o corpo fala com a gente. Às vezes, alimentos que a gente não imagina que pode ter algum tipo de ação, o corpo está falando com a gente. Então, e isso parte da premissa do autoconhecer. É entender que quando acontece algo e tu come de novo, aquele algo volta a acontecer. Tu começar a perceber que ele está conversando contigo, que ele não está se sentindo confortável com alguns hábitos, né? Sim. Então, E muitas vezes, a maioria das vezes, eu vejo que as pessoas não associam doenças à alimentação.
Infelizmente, muitas vezes não, né? E porque eu tenho um cliente que ele tinha muitas dores lombares, muitas dores. E daí quando eu falei do açúcar, sabe? Tipo, mas daí eu tinha um livro que eu gosto muito, que é o Manual do Herói. E daí eu dei para ele ler. Né? Eu disse, lê esse livro, depois a gente conversa. E quando ele leu o livro, né, que associa as dores que a gente acredita que não seja da alimentação com a nossa alimentação, e ele começou tirou o açúcar, reduziu o lácteos, e ele não tinha mais dor. Ele não tinha uma desordem, alguma questão que. Não, Uma ele tinha. disfunção já nasceu uma Né? disfunção nata. Então, quando ele mudou, né, a partir da nossa conversa, vai fazendo pequenas trocas, né? Vai sentindo teu corpo. E quando, sabe, isso é possível. E eu vejo, assim, que a alimentação, né, muitos casos de ansiedade, depressão, tá muito ligado ao açúcar também. Né? Não, como a gente falou, o açúcar ele é um dependente, a gente cria dependentes, né? Então a gente começar a fazer escolhas mais saudáveis, né? A gente entender e especialmente a gente se ouvir, porque parte dessa consciência, porque cada pessoa é diferente. Sim. Vai ter pessoas que vão ter um limiar de tolerância muito maior do que outras. Sim. Né? Então a gente parar e se perceber, que é o que tu falou antes, né? Tu parar, se ouvir. Quando tu pede por algo divino, tu estar pronta para receber, sabe lá de onde é que vem, mas tu estar aberta para ver. E a linguagem corporal é uma delas. Né? Sim, e chega, né? E outra coisa que é super importante, de suma importância, água. Lembrar de tomar água, né? Eu vejo que as pessoas não tomam água. E eu tenho um amigo que fez os móveis, né? Para mim. E daí chega aqui, eu já vou oferecendo água, né? Ele, não, eu não tomo água. Deus, como assim não toma água? Ele, não tenho hábito de tomar água. Dizem que 90% da casuística das dores de cabeça é falta de água. Gente, pô, é beber água. Nosso corpo é 70% água, a gente precisa eu digo, a roda d'água tem que continuar girando, né? Então, sabe, o mínimo, né? A água, sol, né? Respirar, lembrar de tirar um momento para meditar, seja antes de dormir, seja ao acordar, ser grato. Agradecer. Né? Eu acho que quanto mais, que nem diz, né? Quanto mais a gente agradece, mais cresce. As acontecem também, né? Então, eu vejo isso, né? Lazer, meditação, repouso. Né? Porque o ócio criativo, né? O ócio fica parado, não é que tu não tá fazendo nada, mas às vezes tu tá fazendo um estímulo. E às vezes os insights vêm também no repouso, né? No ócio. Sim, sim. Se permitir também, né? Bem, estamos quase fechando uma hora. Antes que essa live caia como caiu na última vez, que a gente não parou de falar. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco, agradecer essa minha amiga do meu coração, muito obrigada por tantas informações, compartilhar teu conhecimento, por você ser tão generosa de fazer com que o armazém ele seja um divisor de águas para tantas pessoas. Muito obrigada. Quer deixar algumas palavras? Sim, quero te agradecer, né, pela lembrança, por essa partilha tão rica, né? E me coloco à disposição, né, se alguém precisar de alguma coisa, quiser conversar, trocar, eu acho que a gente sempre está aberto, assim. E o armazém é um servir, né? O armazém está para servir o maior número de pessoas que estão despertando para essa consciência sobre alimentação saudável, né? Então, a gente se coloca à disposição, né? Vamos pegar as mãos juntos e vamos ficar uma semana sem lácteos, ficar uma semana sem açúcar, né? Então, vamos fazer esse processo de mão dada, porque eu acho que quando a gente pega na mão, fica mais fácil, né? Saber que a gente não tá sozinho, né? Saber que a gente não tá sozinho, né? Porque a gente realmente veio para compartilhar, né? A gente não veio para ter o
conhecimento e ficar só para mim, né? Então vamos compartilhar. E eu sempre aprendo muito mais do que eu consigo contribuir, né? Do que eu consigo servir, né? Eu sempre aprendo muito mais. Eu espero que todos tenham gostado desse presente, porque a Marisa está aqui, nosso primeiro dia do ano, para mim é um presente, e que a gente possa fazer melhores escolhas e sempre escolher a gente, e ouvir nosso corpo e entender que todos somos um. Muito obrigada a todos, uma ótima noite e um 2025 cheio de muitas coisas boas, muitas energias positivas e ótimas escolhas para todos nós. Muito obrigada. Gratidão. Beijos.